Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fraternidade Espírita Candeeira de Maria. Espero que todos estejam bem, que possamos iniciar essa semana com uma boa reflexão e que tenhamos todos muita fé, sempre esperança em Deus e na providência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre provas, duas provas específicas que a gente enfrenta durante as nossas encarnações, nossas reencarnações sucessivas aqui na Terra e nos outros orbes, e que elas são faces da mesma moeda, a miséria e a riqueza, as provas da miséria e da riqueza. Quando a gente fala sobre a riqueza, ela pode ser benéfica ou malévola, ela pode ser ruim ou boa. E o que determina é a forma que a gente passa pelas provas, de que forma que a gente enfrenta. Quando a gente fala da inteligência, por exemplo, a inteligência também ela é uma coisa neutra que pode ser boa ou ruim. A gente tem pessoas inteligentes que usam a inteligência para coisas ruins, para fazer o mal, ao invés de praticar o bem. E isso vai acontecer também em diversas situações. A gente tem a energia nuclear, que ela pode ser usada para o bem e para o mal. A gente tem os aviões, que são usados para o bem e para o mal. A gente tem os nossos aparelhos de celular, a nossa internet, nossas redes sociais, que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Então, essa ideia, essa dualidade de termos uma aprovação e o que vai fazer ela ser mais difícil ou mais fácil vai ser a forma que a gente encara isso, de que forma que a gente lida com isso. Tanto a prova da riqueza quanto a prova da miséria, elas são necessárias. E não é uma questão de, nossa, existe uma desigualdade social muito grande e Deus não deveria permitir. A gente precisa lembrar que as nossas encarnações aqui na Terra, elas servem para a gente experienciar, a gente experimentar, a gente aprender, a gente conviver com diversas facetas do nosso planeta, para que a gente possa tirar de cada uma delas um ensinamento. Então, existem ensinamentos que a gente não consegue tirar tendo só uma condição. A gente comenta sempre sobre, eu preciso nascer homem e nascer mulher. Eu não consigo ter as mesmas experiências sendo homem e sendo mulher. Sendo só homem, por exemplo, eu não consigo ter as experiências, todas as experiências. Eu preciso nascer como mulher também. E quando a gente fala dessa dualidade, dessa ideia da miséria e da riqueza, é nesse sentido também. Não existe como eu tirar as mesmas provas, as mesmas lições de uma vivência em miséria, em menos condições financeiras, e com condições financeiras mais elevadas, melhores. Os ensinamentos são diferentes. O mesmo espírito ele precisa passar pelas duas. O mesmo espírito ele precisa enfrentar as duas. Ele precisa aprender a ser caridoso, aprender a ser menos egoísta, praticar a caridade quando ele tem uma condição melhor. E para que ele possa praticar a caridade, para que ele possa exercer, aprender essa virtude, desenvolver essa virtude, ela precisa de pessoas que precisem de ajuda. E aí a gente vai para o outro lado da moeda, que é a pessoa que necessita de ajuda, que será amparada por esse que tem condições de ajudar. Mas para que ele possa ser amparado, ele também precisa se desvencilhar de alguns sentimentos, como o orgulho, por exemplo. Então, o orgulho, a vaidade, para alguém que é muito orgulhoso, é difícil pedir ajuda, é difícil até de receber ajuda, mesmo sem pedir.
né? O orgulho não deixa o orgulho falar mais alto, né? A nossa vaidade, né? Esses sentimentos negativos que a gente tem, eles surgem, né? Então, a gente precisa dos dois lados para que um possa ajudar o outro a desenvolver virtudes que ainda não tem. E aí, né, a gente fala muito das questões que envolvem a riqueza, né, e por que ela chama tanto a atenção? Porque Jesus coloca, né, ele tem a frase, né, do camelo passar no buraco da agulha, né, que é mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino dos céus, né, mas nesse sentido, a questão não é que a riqueza ela exclui, né, a chance de uma pessoa se desenvolver moralmente, né, e fazer e cumprir a sua missão aqui na Terra de uma forma positiva, né? O que ele quer dizer simplesmente é que é um pouco mais difícil, né? Se Deus, né, se Deus impedisse, se Deus colocasse, né, a riqueza como algo que fosse ruim, que fosse proibida, que fosse condenável, uma pessoa que nasce, né, em uma família mais rica, ela já estaria condenada, né, a não evoluir, né? Ela já estaria condenada para sempre, né, sem que ela tivesse culpa. Então a gente não teria a justiça de Deus nesse sentido, e a gente também não teria algumas leis naturais sendo cumpridas, né? A lei do progresso, a lei de se desenvolver, a lei do trabalho, né, ela seria colocada de lado, né? Porque temos que a riqueza, ela pode ser obtida através do trabalho, né? Através do trabalho, através do esforço da pessoa. E aí, se a pessoa trabalha, né, respeita a lei do trabalho e progride, se desenvolve respeitando a lei do progresso, que são leis naturais, né, leis universais, se ela, a partir desse momento, ela obtesse a riqueza e fosse condenada por isso, as duas coisas se contradiziriam, né? Iriam se contradizer. Então, Jesus nas suas palavras, ele não condena a riqueza, só diz que é um pouco mais difícil. E aí por que é um pouco mais difícil? Porque quando se tem a facilidade, né, na vida, a gente, como ser humano, a gente se acostuma muito fácil com o que é cômodo, né? Com o que é confortável para a gente. Então, termos tudo o que queremos, né? Termos condições de conseguir qualquer coisa, de comprar qualquer coisa, né? De ter o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor celular, o melhor tudo, a pessoa acaba sendo facilmente acaba se desviando, né? Acaba se desviando das coisas que são do espírito. Porque cada coisinha que a gente se apega aqui na Terra, né? A marca da roupa, o carro, a casa, a decoração, o jeito que eu me visto, o meu cabelo, tudo, né? Tudo isso é material. Tudo isso são coisas da terra, são coisas terrenas, são coisas que não teremos quando a gente desencarnar. São coisas que nós não vamos levar para outra vida, né? Para a vida que importa, para a nossa vida imortal, de espíritos imortais. E se a gente tiver um apego muito grande a esses elementos, isso acaba se tornando como uma espécie de âncora, né? Nos segurando aqui na Terra, nos segurando
nas coisas materiais, nos segurando na nossa casa e nas nossas coisas. Quanto mais apego eu tiver, menos preocupado com as coisas do espírito eu vou estar. E mais preocupado com a terra, mais ancorado, mais preso eu vou estar aqui. E isso, para quando, depois do nosso desencarne, isso é muito ruim, isso é muito negativo, porque são coisas que nós não teremos do outro lado. E a gente só vai ter a lembrança, a saudade e aquela vontade de estar aqui, usufruindo de tudo isso, de tudo que a comodidade, da riqueza nos dá. Então é muito mais fácil para que alguém que tenha condições maiores financeiras se desviar. Então por isso que é mais que Jesus traz ali, no Evangelho, uma condição que é mais difícil, É um pouco mais difícil para esse que possui a riqueza. Mas a gente precisa aprender que, independente da prova que a gente tenha, a gente precisa lembrar da justiça de Deus, de como Deus é justo e bom, e Ele não coloca na nossa porta aquilo que a gente não consegue dar conta, E a prova da riqueza, tanto a prova da riqueza quanto a da pobreza, elas são para a nossa evolução, são para a nossa melhoria, para a gente aprender com aquilo, para a gente se desenvolver moralmente, eticamente, e para a gente experienciar em cada uma das reencarnações. E o que a gente deve fazer é tirar de cada uma dessas provas lições, passarmos sempre com resignação, passarmos sempre com simplicidade, com humildade, praticando a caridade, praticando também a falta de nos afastarmos do orgulho, do egoísmo, sermos simples e humildes, independente da condição financeira que a gente tem, porque a gente sempre pode ajudar o próximo de alguma forma, E a prova e quem possui a riqueza, ele tem uma condição muito maior de auxiliar em determinados pontos, assim como quem vive de uma forma menos abastada, quem tem menos condições, pode ajudar também, mas de formas diferentes, cada um dando aquilo que pode. Quem vive a prova da miséria não significa que não pode não pode praticar caridade. Ele pode auxiliar de alguma forma, sendo amigo, ouvindo, dando um conselho, dando um abraço. Tudo isso é forma de caridade, de se doar para o próximo, de se preocupar com o próximo. E que aquele que vive na prova da riqueza também pode fazer o mesmo. E ele ainda tem a condição de auxiliar de outra forma, Ele pode auxiliar fisicamente também. E aí é claro que a gente não deve se preocupar com essas questões só materiais, Mas se existem os dois extremos e um pode ajudar o outro, isso deve ser feito. Então, aquele que tem condições, essa riqueza, esse a mais, ele pode ser utilizado para ser o leite daquela criança que está precisando, que está necessitado. Ele pode ser o remédio daquele doente, pode ser o casaco daquele morador de rua, pode ser o teto para aquela família que perdeu tudo. Então, tem formas de a gente utilizar a riqueza para o benefício do todo, para o benefício do próximo, que é a gente exercitar um amor que Deus, que Jesus tentou mostrar para a gente, aquele amor que é do se preocupar com o outro,
de se preocupar sempre com o próximo, colocar o próximo acima do seu, né? Então, é dessa forma que a gente vai se desenvolvendo e a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, né? Através de provações, né? Esses foram dois exemplos, né? Dois tipos de provas que a gente pode enfrentar, né? Nas nossas diversas encarnações, né? Nessas diversas vidas que a gente tem. E a ideia, né? O segredo, né? É justamente a gente tirar de cada uma delas lições que nos façam evoluir. É a gente utilizar de cada um desses momentos, de cada uma dessas experiências, para tentar sempre fazer bem ao próximo, independente da aprovação que a gente tenha e dependente das condições que a gente tenha também. Então, para a gente só finalizar, né? A gente espera que a reflexão tenha sido positiva, né? O nosso objetivo é sempre esse, né? Trazer uma luz, né? De um momento, né? De pensar sobre as coisas que estão no Evangelho e as coisas que a gente precisa viver né? Durante as nossas diversas vidas aqui na Terra. Agradeço pela atenção de vocês, que tenhamos todos uma boa semana e uma boa noite. Obrigado.